E aí pessoal, tudo bem? Professor Sérgio Wagner, canal Explica Gel. Hoje mais um tema da nossa playlist Um Mundo Agora, Atualidades. O tema hoje vamos falar sobre tensões no Mar do Sul da China, tensões no Mar da China Meridional. E vamos falar também, dentro desse contexto, da criação da AUKUS. Já ouviram falar na AUKUS? Tema bastante interessante. Veja só aqui no mapa. Essa região que eu vou mostrar aqui no mouse corresponde ao Mar do Sul da China. É uma área de fortíssima, de importantíssima rota comercial, porque ele interliga o Oceano Pacífico ao Oceano Índico. Então, nós temos aqui uma intensa passagem de navios, principalmente relacionado ao comércio internacional. Vamos ampliar o mapa. Então, nós temos aqui o chamado Mar do Sul da China. É uma área que tem essa super importância econômica, só para vocês terem uma ideia. Passam aqui anualmente cerca de 1/3 das mercadorias embarcadas em navios. Anualmente. Passam aqui cerca de 3 trilhões de dólares por ano de comércio internacional. E além do mais, essa área do sul da China, do Mar do Sul da China, tem muito petróleo, tem gás natural e também é muito rica em peixes. Então é uma área de pesca muito interessante. Portanto, o Mar do Sul da China é uma área muito cobiçada. E aí é que rola o problema. Vários países reivindicam soberania, controle sobre essas águas. Aí a gente vai ter uma questão geopolítica envolvendo a China, o Vietnã, a Malásia, olha aqui a Malásia, o pequeno país Brunei, as Filipinas, Taiwan e também está entrando nesse jogo agora a Indonésia. Então nós temos uma disputa por soberania. Já existe aí uma divisão desse mar, né? Parte que fica sob controle oficial da China, aceito internacionalmente, a parte que fica sob controle do Vietnã e daí em diante. Acontece que nós temos uma potência aqui. Quem é a potência? Claro, a China. E o que a China quer? A soberania quase que total sobre o Mar do Sul da China. A China reivindica o controle de 90% dessas águas. Eles utilizam um mapa lá de 1947, onde eles delimitaram o controle, a hegemonia chinesa sobre esse mar. Eles chamam de Nine Dash Line, a linha das 9 raias. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 representam essa linha das 9 raias e eles dizem que isso é pertencente à China. Essas águas são chinesas. Inclusive, lá na China eles chamam essa Nine Dash Line de língua de vaca. Segundo eles, o formato parece uma língua de vaca. Parece? Bom, tudo bem. E aí, os chineses querem a soberania sobre esse local e estão exercendo essa soberania à força. Olha só a estratégia chinesa. Aqui dentro da chamada língua de vaca, na Paracel Islands, nessa região que eu estou mostrando aqui para vocês no mouse, e nessa região aqui da Spratly Islands, a China tem feito uma ação para reivindicar e garantir a soberania sobre essas águas, nunca vista na geopolítica internacional. Que ação é essa da China? Olha que coisa interessante, pessoal. A China tem construído ilhas artificiais nessas águas. Eles vão em áreas de arrecifes, de blocos de rochedos que estão um pouquinho acima do nível do mar durante a maré baixa e estão aterrando essas áreas, estão ampliando essas áreas e dizendo que são áreas chinesas, que são ilhas chinesas. E a partir dessas ilhas artificiais, eles projetam o mar territorial além delas, diz que esse território é chinês, logo, a partir dessas ilhas, eles querem a soberania total sobre o mar da China meridional. Veja só aqui a construção de ilhas artificiais feitas pela China, ilhas já prontas, com infraestrutura, já sendo povoadas e com essas ilhas, a China vem surpreendendo a geopolítica internacional. De 2015 para cá, essas ilhas têm sido militarizadas, com estações de radar,
com pistas de pouso, com bases de lançamento mísseis terra-ar para ter o controle sobre o espaço aéreo, com bases de lançamento de mísseis terra-mar, inclusive ameaçando os países vizinhos. Em 2020, a China afundou um navio de pesca vietnamita, exigiu que esse navio se afastasse e saísse da região. O navio insistiu e a China, alegando soberania sobre essas águas, afundou o navio do Vietnã, o que gerou uma forte tensão. As Filipinas, o país Filipinas, entrou com uma reclamação na Corte Internacional, que fica localizada em Haia, na Holanda, e o resultado saiu em 12 de julho de 2016. O resultado deu ganho de causa às Filipinas. O Tribunal Internacional, a Corte Internacional, disse que aqueles rochedos, mesmo que tenha sido feito construção artificial, aquilo não representa área natural da China. Portanto, a China não tem essa soberania. Qual foi a postura da China em relação à Corte Internacional? Ignorou completamente e continua afirmando que o Mar do Sul da China lhes pertence. E o Ocidente, gente? Como é que está a questão ocidental em relação a essa questão? Veja só. O Ocidente, principalmente por meio dos Estados Unidos, tem tentado aumentar sua presença nessa região, estabelecendo aliança com países que se sentem incomodados com esse expansionismo, com essa crescente hegemonia chinesa. Já é tradicional a aliança entre Estados Unidos e Taiwan. O território de Taiwan é protegido militarmente pelos Estados Unidos. Há bases militares norte-americanas em Taiwan, o que aumenta a tensão com a China. No início desse ano, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, fez uma visita ao Vietnã para aumentar a aproximação entre esses dois países. Lembra que Estados Unidos e Vietnã têm uma história recente de conflito, né? Então há uma dificuldade de aproximação, mas diante da ameaça e do crescimento chinês, o Vietnã tem ensaiado conversas mais fortes com os Estados Unidos. Inclusive, os americanos prometeram doar muitas vacinas contra a Covid-19 para o Vietnã. Então, é uma região de intensa disputa geopolítica, é uma região de crescente tensão internacional. No início desse ano, a China aprovou uma lei interna que diz que navios com carga perigosa, navios militares, frotas militares que forem passar pelo Mar do Sul da China, só o farão com autorização do governo chinês. E agora, em 12 de julho desse ano agora, os Estados Unidos, com seu navio USS Ben Folds, passou pelo Mar do Sul da China e nem conversou com os chineses. Os Estados Unidos alegou o direito de livre navegação, utilizando como subsídio a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Interessante que os Estados Unidos não ratificou essa convenção, mas utiliza ela como direito de navegar. A China diz que expulsou os americanos de lá, mas eles não confirmam que foi uma expulsão. Eles dizem que passaram por ali livremente. Foi uma forma de provocar a China, porque 12 de julho, quando esse navio americano passou por essa região, esse navio militar norte-americano, é o dia que completa 5 anos da decisão da Corte Internacional de Haia, que não deu soberania para a China sobre essas águas. Agora, também, logo depois, no dia 27 de julho do mesmo ano, nesse ano agora, 2021, o Reino Unido, junto com a Marinha de Singapura, fez um exercício militar no Mar do Sul da China, o que deixou a China ainda mais irritada. Então, a tensão está aumentando, essa área é potencial um estopim de conflito. Vamos temperar mais ainda a situação? Vamos piorar mais a situação na região? O que aconteceu semana passada? 16 de setembro agora foi criada a AUKUS. O que vem a ser essa AUKUS? É uma aliança militar entre 3 países: Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. A sigla AUKUS vem A de Austrália, o K de United Kingdom e o S de United States. Austrália, Reino Unido e Estados Unidos estabeleceram uma aliança militar que visa compartilhar tecnologias na área de cibersegurança, inteligência artificial, tecnologia quântica e, o mais importante,
tecnologia naval de submarinos nucleares. Com essa aliança militar, a Austrália vai poder construir os seus primeiros submarinos nucleares, que são aqueles submarinos com propulsão nuclear que podem se manter vários meses submersos e que têm um longo alcance, ou seja, conseguem percorrer muitos milhares de quilômetros sem precisar de reabastecimento como os submarinos tradicionais. Com essa AUKUS, a tensão na região aumentou, porque essa aliança militar visa aumentar a presença do Ocidente no Oceano Pacífico, no Oceano Índico e, evidentemente, nessa área do Mar da China Meridional. Qual foi a reação chinesa em relação à criação da AUKUS? Revolta. Os chineses não gostaram. Os chineses disseram que americanos, ingleses e australianos têm mentalidade de Guerra Fria, que eles têm preconceito ideológico, que essa aliança militar foi irresponsável e vai gerar danos graves à estabilidade da região. A China diz não entender como 3 países importantes criam uma aliança militar em tempos de paz, que isso não faz sentido. O presidente norte-americano Joe Biden disse agora na ONU que ele não quer uma Guerra Fria, mas dá recado para que a China busque a paz e não seja expansionista. Então a tensão aumenta muito na região. Muitos acham que ali pode ser um estopim de um conflito. Ninguém sabe. O certo é que a criação da AUKUS gerou aí uma decisão em relação à postura australiana no comércio internacional. A Austrália, que até então vinha numa política às vezes de aproximação à China e às vezes de aproximação aos Estados Unidos, decidiu seu futuro pró-Estados Unidos. Ano passado, 2020, a Austrália fez uma série de acusações de que os chineses não tinham transparência na investigação da origem do coronavírus, que os chineses estavam mentindo, que há uma chance de que esse vírus tenha sido criado em laboratório. A China se revoltou e, como retaliação à Austrália, fez uma série de sanções econômicas, inclusive sobretaxando com fortes tarifas alfandegárias o vinho da Austrália, que é um produto muito importante, da economia da Austrália. E isso afastou China e Austrália e facilitou a aproximação da Austrália com o Ocidente. A AUKUS representa essa aliança. Vamos temperar um pouco mais esse conflito, essa situação complicada? Para completar, sabe quem ficou muito chateado com esse acordo AUKUS? Os franceses. O presidente Emmanuel Macron disse que foi apunhalado pelas costas com a criação desse pacto militar. A França não foi informada, a França não foi convidada, a União Europeia não faz parte, isso é uma espécie de cisão das alianças ocidentais. Lembra que a maior parte dos países da União Europeia fazem parte da OTAN, organização militar liderada pelos Estados Unidos, criada lá na época da Guerra Fria. Esse novo pacto militar não conta com a Europa, com exceção do Reino Unido, que saiu da União Europeia. Então isso tudo deixou os franceses chateados, deixou a União Europeia preocupada. E mais, a França tinha um acordo com a Austrália de construção de 12 submarinos a diesel. A Austrália simplesmente abandonou esse acordo em prol do acordo AUKUS, onde ela vai receber tecnologia para construir submarinos nucleares. A França perdeu essa parceria com a Austrália e ficou sabendo assim que a AUKUS foi criada. Tudo isso deixou a França muito chateada e muitas críticas foram feitas pela diplomacia francesa, pela própria presidência da União Europeia também. O presidente Joe Biden pediu desculpas. O Joe Biden ligou para o Macron tentando botar panos quentes na situação. Não tem funcionado muito não. A França continua bastante ressentida. Gente, uma questão muito importante geopolítica que a gente tratou aqui é esse expansionismo chinês, o Mar da China Meridional, esses conflitos, essas tensões na região, o Ocidente não querendo ver essa expansão geopolítica da China, tudo isso pode ser gerador de conflitos, pode ser gerador de tensões que tendem a agravar a geopolítica internacional. Se gostou, curte o vídeo. Mundo Agora, atualidades, mais vídeos de atualidades em breve. Valeu, galera!